Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este mais novo podcast Minha História, Minha Música, Integrando o Ser que Sou. Minha história, minha música, integrando o ser que sou. Eu sou Andressa Toledo, graduada em Musicoterapia e mestre em Saúde, Música e Educação pela Universidade Federal de Goiás. Atuo na área de saúde mental desde 2008 e agora em 2026 eu completo 18 anos de experiência clínica em um campo tão complexo que é a mente humana, que é o ser humano, que envolve a mente, as emoções, os vínculos e a forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo. E desde o início da minha trajetória, o meu trabalho ele sempre esteve voltado a buscar formas de compreender com profundidade e respeito essa complexa rede que constitui o ser humano. E dentro dessa busca, a música ela foi se tornando uma ferramenta essencial. Ela sempre me permitiu enxergar para além da fala, para além do comportamento, para além daquilo que é superficial. Então, como musicoterapeuta, eu fui me treinando a perceber nuances sonoras ali que revelam questões internas, seja a pausa que denuncia medo, seja um ritmo que traduz ansiedade, seja a melodia que carrega memórias, a voz que oscila entre uma força e a fragilidade. E com o tempo eu fui compreendendo cada vez mais como que os elementos sonoros musicais, o ritmo, a melodia, a harmonia, o silêncio, tudo isso, tudo que compõe e constitui a música, podem ser utilizados para alcançar objetivos que fossem funcionais para a vida do ser humano, objetivos terapêuticos bem específicos. E eu também fui percebendo um ponto muito interessante, que a música por si só, ela carrega um potencial terapêutico. E esse potencial ele se amplia quando quem a utiliza o faz com consciência, com presença e com escuta atenta. Isso significa que nem sempre a pessoa ela precisa estar em um processo terapêutico formal para se beneficiar da música. A escuta consciente, ela já pode favorecer movimentos internos importantes, como a reflexão, a identificação emocional, a ampliação de consciência. E, ao mesmo tempo, é importante a gente dizer que a presença de um profissional capacitado com certeza faz toda a diferença. Aquele profissional que compreende a psicologia da música, os processos emocionais, os efeitos do som no corpo e na mente. Então, tudo isso traz, sim, inúmeras contribuições profundas e bem estruturadas para um processo de desenvolvimento pessoal e de cuidado na saúde mental. Por isso que é fundamental esclarecer algo aqui. O que nós estamos fazendo nesse podcast não é um processo de musicoterapia. Apesar de que em alguns momentos pode ter alguma semelhança, aqui não se trata de um setting musicoterapêutico e nem de um acompanhamento clínico. O que a gente propõe aqui é utilizar um recurso da musicoterapia, que é a interpretação de canções, como um convite à autoescuta, à reflexão, à ampliação de consciência. Então, a musicoterapia, enquanto prática clínica, ela envolve um enquadre específico, objetivos terapêuticos definidos, acompanhamento profissional contínuo e uma leitura muito cuidadosa dos processos emocionais que emergem. Tudo isso está para além do que acontece aqui. Então, neste espaço, a proposta é outra. É oferecer um caminho de reflexão guiada, sim, onde a música funciona como mediadora, como disparadora de perguntas, de memórias, de sensações, de percepções internas. Algo que qualquer um pode fazer em qualquer momento da sua vida, né? Então, os elementos sonoros musicais, eles podem ser pensados como caminhos de acessar regiões profundas da experiência humana, lugares onde muitas vezes as palavras não chegam. E aqui, nosso foco é restritamente na música como um todo. Então, a música, ela consegue alcançar camadas emocionais, corporais e simbólicas que nem sempre estão disponíveis pela via racional. E é exatamente por isso que ela pode favorecer processos de identificação, de elaboração, de reorganização interna, mesmo que seja fora de um contexto musicoterapêutico formal. Aqui, portanto, não se trata de diagnosticar,
de tratamento, de intervenção clínica, mas de oferecer uma experiência de escuta consciente, sustentada por fundamentos da musicoterapia, da psicologia da música, da psicanálise, de uma visão sistêmica, da escuta clínica, para que cada pessoa possa se observar, se perceber e refletir sobre a própria história e a própria forma de amar. Então esse é um convite ao autoconhecimento, à ampliação de consciência e à escuta de si mesmo, respeitando então seus limites entre um processo reflexivo e um processo terapêutico propriamente dito. E por isso que antes da gente seguir, eu considero muito importante fazer um alerta aqui. Vamos lá. As músicas que a gente oferece e propõe de reflexões nessa travessia, elas foram pensadas para favorecer escuta, reflexão e aprendizado. Então, quando alguém se permite escutar com presença e abertura, é natural que emoções, memórias, sensações apareçam. E muitas vezes essas músicas elas podem sim tocar dores antigas, histórias não elaboradas ou experiências que ainda pedem atenção. E isso não é um problema em si, pelo contrário. Quando algo vem à tona, geralmente traz junto também a possibilidade de aprendizado, de compreensão e de reorganização interna. Sempre que uma música desperta algo em você, o convite inicial por aqui é observar o que isso ensina sobre mim. O que essa sensação, essa emoção ou essa lembrança quer me mostrar? Que aprendizado eu posso extrair disso neste momento da minha vida? Este movimento de escuta consciente, ela pode por si só já gerar clareza, aliviar tensões, ampliar a compreensão sobre a própria história. No entanto, e aí vem o grande alerta, é essencial reconhecer os próprios limites. Se em algum momento a experiência se tornar intensa demais, se surgir sofrimento profundo, angústia persistente, uma desorganização emocional, uma sensação de perda de controle ou um mal-estar que não passa, que não dissipa, é muito importante você não seguir sozinho ou sozinha. Nesses casos, buscar ajuda profissional não é sinal de fragilidade, tá bom? Mas de responsabilidade consigo mesmo. Então, um profissional ele capacitado, ele pode oferecer e ele vai te oferecer um espaço seguro de escuta, de orientação, de intervenção adequada, vai ajudar você a elaborar aquilo que emergiu e a integrar essas experiências de forma saudável. Então, o acompanhamento profissional, ele permite que o que foi tocado pela música seja trabalhado com cuidado, com profundidade, com sustentação emocional. Este espaço, este podcast e este material que eu vou oferecer para vocês, do PDF, também do e-book, eles não substituem um processo terapêutico quando ele se faz necessário. Eles são um convite à autoescuta e ao autoconhecimento, mas cada pessoa conhece ou aprende a reconhecer o ponto em que precisa de apoio especializado. Então, cuide de você ao longo dessa travessia, escute com abertura, acolha os aprendizados que surgirem e sempre que sentir que o caminho ficou pesado demais, permita-se ser cuidado, busque ajuda, tá bom? A travessia ela se faz com consciência, mas também com suporte quando necessário. Então, voltando a falar um pouco mais sobre a minha trajetória. Teve um determinado momento da minha prática como músico-psicoterapeuta que eu percebi que algumas dores elas não encontravam palavras, mas elas encontravam música. Então, para algumas pessoas, a música se tornou a porta de entrada para movimentos internos que estavam esperando para acontecer havia anos. E aí, ao longo desse percurso, eu fui construindo uma prática que integra essa escuta clínica mais afinada, essa percepção emocional, essa compreensão sistêmica das relações. E uma prática que não busca apenas aliviar sintomas é a nossa. Então, a gente busca, sim, ampliar o nível de consciência, a gente busca, junto com o outro, reorganizar histórias internas, promover saúde mental de uma forma integral. Porque quando a pessoa ela compreende a sua origem emocional, ela reconhece a lógica das próprias dores e ela começa a se escutar com mais verdade. E com isso ela ganha a chance de viver de forma mais livre, mais leve, mais inteira, tendo mais qualidade de vida. E foi dessa compreensão e da convivência constante com histórias reais dentro da psiquiatria que nasceu o projeto Minha História, Minha Música, Integrando o Ser que Sou,
E ele teve início como uma vivência musicoterapêutica em grupo, no formato online, que foi na época da pandemia. E foi a partir desses encontros que nasceram canções construídas a partir de processos reais. Por isso que esse projeto, esse podcast, ele não surgiu como um álbum, nem como um podcast. Ele nasceu dentro de uma clínica, dentro de processos vivos, intensos e profundamente humanos. Nas histórias de pessoas que, assim como eu, como você, carregam memórias, carregam dores, forças, formas de amar que foram aprendidas aí desde muito cedo ao longo da vida, né? Então essas canções, elas ganharam o mundo inicialmente por meio de um álbum que eu chamei de Canções Sistêmicas. E com o tempo eu fui percebendo que esse nome era muito técnico, que ele não dialogava com o público em geral. Então, em determinado momento, eu optei por criar novos arranjos, dar uma nova roupagem para essas músicas e relançar essa obra com um novo nome, Travessia do Amor, A Origem. E aqui é importante ressaltar que todo esse material musical, ele foi tratado sim com o máximo cuidado, com total ética. As pessoas que participaram dessa primeira fase, elas fizeram as suas escolhas com plena consciência. Algumas desejaram associar os seus nomes às suas canções autorais, mas outras preferiram permanecer anônimas, mas mesmo assim quiseram compartilhar isso com o mundo. E tudo isso foi respeitado. A gente tem documentos de autorização, de consentimento, e cada música ela só existe publicamente porque alguns desses alunos, em algum momento, sentiu que compartilhar a sua história poderia ajudar outras pessoas que viveram dores semelhantes. E o mais interessante é que nessas canções eles compartilham também as suas próprias soluções, os seus insights, aquilo que eles encontraram como um aprendizado, né, do que a experiência queria lhe mostrar. Então, por si só, isso já acaba tendo um impacto muito positivo para quem escuta essa canção, tá? O propósito, então, desse trabalho sempre foi o desenvolvimento pessoal, nunca a exposição. E é a partir desse percurso que eu decidi, então, ampliar o alcance do projeto, utilizar o nome do curso Imersão para dar nome a esse podcast, tá? Mas não porque a gente aplica o método de lá aqui, de forma nenhuma mesmo, porque nem teria como, né? Mas porque fez todo o sentido trazer as músicas que foram criadas lá, que nasceram lá, para refletir sobre elas aqui nesse espaço. E você pode me perguntar, Andressa, mas e esse grupo musicoterapêutico que deu origem a tudo isso, ele ainda acontece? E eu te digo que sim, só que não de uma forma contínua. Normalmente eu faço lançamentos, então tem alguns períodos que a gente abre esse grupo. E aí, se você tiver interesse em reservar vaga para os primeiros lotes do curso Imersão, Minha História, Minha Música Integrando o Ser que Sou, é só acessar a bio do meu Instagram e procurar por lá esse curso Imersão. Ele é dividido em 3 módulos. O módulo 1, ele segue o formato somente de curso, ou seja, a pessoa tem acesso livremente, não precisa de ter a minha figura, a figura de um facilitador diretamente ali, tá? Só que a partir do segundo módulo, aí já precisa reservar vaga, porque ele é marcado por encontros online, tá bom? E aí não tem como fazer o módulo 3 se não fizer os 2 anteriores, tá certo? Voltando então para o podcast, a proposta aqui é criar um espaço onde a música funciona como porta de identificação, contribuindo para a saúde emocional coletiva e para a própria divulgação responsável da musicoterapia. E nessa primeira temporada, o foco é totalmente no álbum Travessia do Amor, A Origem. E é importante frisar por aqui que essa obra não é apenas um conjunto de músicas, não tão somente para entreter, mas também ela é um convite para um percurso emocional, uma jornada dividida em capítulos e que cada um desses capítulos vai representar um momento específico da nossa caminhada afetiva. No capítulo 1, que você já vai acompanhar com a gente agora aqui nessa temporada, o convite é retornar às origens dos nossos amores, as primeiras relações que moldaram a forma como a gente aprendeu a amar. As canções, como já foi dito, eu vou reforçar, elas nasceram dentro do setting clínico, mas nem todas elas tiveram composições minhas também, que teve muito mais e tem muito mais a função educativa. E todas essas canções, elas receberam recentemente uma roupagem musical
nova, dialogando com a MPB contemporânea, respeitando, obviamente, a essência de cada uma delas, tá? E a ideia é sim de alcançar mais pessoas, de alcançar você, ok? E esse álbum ele está disponível no Spotify e em outras plataformas digitais. E nessa primeira temporada, o podcast e o álbum eles vão caminhar juntos, mas com funções diferentes. O álbum ele traz as músicas na íntegra para que você possa escutar, revisitar, sentir cada uma delas no seu próprio tempo, mesmo depois que passar todos os exercícios que você fizer, depois que você assistir esse podcast. Agora, o podcast ele já é um espaço de análise, de reflexão, de condução. E aqui eu vou convidar você frequentemente a olhar para você mesmo, para si mesmo, para sua história, para sua forma de amar, a partir do que cada canção desperta por aí. E um ponto importante, nesse podcast você não vai escutar as histórias pessoais que inspiraram as músicas, nada disso, porque elas pertencem a quem as viveu. O que a gente traz aqui são reflexões universais, movimentos internos que qualquer pessoa pode reconhecer independentemente da sua história. As canções abrem portas para perguntas, para insights, para compreensões e cada uma delas toca temas que atravessam todos nós: pertencimento, perda, força, fragilidade, vínculo, silêncio, coragem, amor e por aí vai. E ao longo dos episódios eu vou te convidar a escutar a obra completa no Spotify, porque a música, quando ela é escutada integralmente, ela abre caminhos que às vezes a palavra não abre, porque aqui eu vou fazer recortes, vou trazer estrofes e aí a gente vai conversar sobre, mas não é a mesma coisa quando você escuta a música na íntegra, ela todinha, tá bom? Então vai ter momento para isso também. E lembrando que este é apenas o primeiro capítulo da Travessia do Amor. Essa obra ela vai seguir em outros tempos, com outros temas, acompanhando fases diferentes da vida afetiva, com foco nos amores, sejam agora no amor de base, mas a gente vai seguir pelos amores escolhidos, amor de casal, vínculos construídos, relacionamentos que a gente deseja formar e o amadurecimento emocional rumo a uma vida mais consciente. E em relação a essa temporada, ela foi pensada como um caminho progressivo que vai da infância emocional à postura adulta. E para acompanhar essa travessia, sim, eu preparei um e-book com perguntas e reflexões que vão ajudar você a se escutar enquanto acompanha o podcast. Esse material está disponível para download lá na bio do meu Instagram, no perfil @AndressaToledoOficial. E vale a pena você ir lá e conferir, porque se você tiver esse material em mãos, quando você escuta os episódios, você pode anotar suas percepções, responder às perguntas que estão disponibilizadas nele e caminhar com mais consciência pela sua própria história. Esse movimento ele pode ser entendido como um processo de autoescuta e ampliação de consciência, no qual você é o principal responsável pelo próprio percurso. E para a gente finalizar esse episódio 1 de apresentação desse projeto, de apresentação da minha trajetória, quero reforçar com você que esse podcast é um espaço de cuidado, de reflexão e de conhecimento. A intenção dele é contribuir para a saúde emocional coletiva quando a gente busca oferecer caminhos de compreensão. Mas ainda assim, olha lá, se durante essa travessia você perceber sofrimento intenso, angústia ou a necessidade de um acompanhamento contínuo, procure ajuda profissional. Autoconhecimento é preciosíssimo, mas ele não substitui acompanhamento especializado quando necessário. E esse podcast, ele existe para isso, para guiar você por uma travessia, a sua travessia. Uma travessia que começa lá na origem, na base, vai atravessar a sua história, os seus vínculos, as suas defesas e vai chegar ao ponto onde o amor pode finalmente ser escolhido e vivido com mais consciência. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira fase do projeto Travessia do Amor, a Origem. E no próximo episódio, a gente já inicia as análises musicais, tá bom? Bora lá?